2021 foi o centenário do nascimento de Carlos de Oliveira, um dos grandes escritores do século XX português. Sobre ele não se disse muito, a não ser um livro de Fernando Cabral Martins, Cinza Areia. Provavelmente a melhor análise que se fez sobre a obra de Carlos de Oliveira nos últimos tempos. Boa noite, Fernando. Quer um café? Sim. Então, vamos beber um café. Fernando, a que se deve este esquecimento de Carlos de Oliveira? O Virgílio Ferreira tinha dito na conta corrente que ele não estava esquecido, era no lugar que merece. Mas eu próprio me pergunto isso. Houve, apesar de tudo, algumas manifestações, mas não com aquela visibilidade que era suposto terem, porque, de facto, é um dos grandes escritores do século XX português. Então, agora vamos ver a coisa ao contrário. Era grande porquê? Se não merece ser esquecido e era grande e, no entanto, foi esquecido, então o que é que faz dele grande, na sua opinião? Quer dizer, o que faz dele grande é a sua obra, não é? A sua obra e a sua figura na cultura portuguesa, que foi importante para a literatura ao longo de várias décadas, mas também, por exemplo, para o cinema, não é? O João César Monteiro é diretamente influenciado por ele e fez filmes a partir de uma obra que o Carlos de Oliveira publicou com o José Gomes Ferreira, que é o conjunto dos contos tradicionais portugueses. Portanto, e essas relações não são por acaso, não é só porque todos frequentavam o Saldanha, não é? E os cafés do Saldanha. Era mais funda do que isso, não é? Aliás, o próprio Carlos de Oliveira é também pintor, etc. Tem uma dimensão, uma estatura de artista, não é? Uma grande estatura de artista que não se reduz à literatura, mas que tem, obviamente, na literatura, na poesia, no romance, o seu ponto máximo, não é? Isso acho que é óbvio. O facto de não ter havido as celebrações que se poderia esperar, talvez tenha a ver com o facto da própria literatura ter perdido centralidade e ter hoje uma importância na cultura portuguesa diminuta, relativamente àquela que já foi a sua. E penso que talvez seja por aí, porque é a única justificação que eu encontro para, de facto, não ter havido essas celebrações mais visíveis. Eu quase diria que a literatura perdeu centralidade porque não leu Carlos de Oliveira. Ou seja, Carlos de Oliveira tem a ver com um determinado período que é muito conturbado e ainda muito obscuro em termos de história, factual, que é dos anos 40 até ao 25 de Abril, que é objeto de muitos segredos e mistificações, a relação entre aquelas pessoas todas, como é que eles se davam, as cisanias que havia, a relação de atrito constante com o regime que não os aceitava, mas também deixava-os estar, porque ignorava-os, mas também não os metia todos no paredão, quer dizer, não houve escritores mortos, não houve escritores presos durante a vida inteira numa espécie de tarrafal. Mas se alguma coisa aprendemos com o Carlos de Oliveira, é uma tese que eu avanço agora, é que ele, mais do que realista, que era o que era considerado na altura, era um materialista, ou seja, o que lhe interessava era a matéria do texto, mais do que a descrição da realidade. Acha que isto é uma boa leitura do Carlos de Oliveira? Sim, excelente leitura, exatamente isso. E é porque ele não era realista, no sentido em que o realismo é uma atitude e uma poética histórica, não é? Mas sim porque era materialista, ou seja, porque tinha em atenção a materialidade das coisas. A matéria é histórica também, mas tem outra dimensão, não é? Tem outra escala, tem outro alcance, porque a matéria é aquilo de que a história se faz. A história faz-se a partir daquilo que é a matéria, por exemplo, no caso da literatura, das palavras, não é? E ele é um materialista das palavras, é alguém que faz um trabalho de análise, de exaltação
do poder comunicativo e simbólico das palavras. Ele faz isso logo nos primeiros anos, com os seus primeiros livros ainda no interior da estética propriamente neorrealista, não é? Mas ele tem um grau de eficácia na sua utilização das palavras que é já muito singular, não é? Por exemplo, Uma Abelha na Chuva, não é? Uma Abelha na Chuva, que será talvez o seu romance mais importante da primeira fase. Uma Abelha o último da primeira fase. Que é o último da primeira fase, que fecha com chave de ouro esses primeiros anos de publicação, sobretudo de ficção. É um romance que tem uma fatura extraordinariamente singular e rara, não é? Porque é, ao mesmo tempo, uma obra de grande exigência do ponto de vista formal, do ponto de vista, sei lá, da sua atitude moral, etc. Mas é também um romance interessante, que se lê muito bem, que cativa muito, é muito cativante, não é? E, portanto, faz essa síntese, que é uma síntese em que raramente se pensa, que é a síntese entre a máxima ambição artística e a necessidade de captar o público, não é? E o leitor, neste caso, não é? E de fazer com que o leitor adira àquilo que eu estou a contar. E ele faz isso com uma eficácia, uma clareza, uma elegância que realmente já são muito singulares naquela época, não é? E depois, quando passou a voga do neorrealismo, como disse, não é? Ele fica alguns anos em mais pousio. Que uma voga. Sim, voga no sentido forte, vaga, se quiser, no sentido forte, não é? Não era uma moda, de facto, era uma verdadeira arte poética, coletiva e muito influente. Mas depois, anos 50, 60, aquilo que o Carlos de Oliveira faz é continuar na mesma senda. Portanto, ele não fica no reduto do neorrealismo, não fica a repetir os axiomas do neorrealismo, e continua procurando, na realidade, aspectos expressivos que o neorrealismo não contempla, nem está interessado neles, não é? E que são aqueles aspectos que se prendem com o próprio funcionamento das palavras, não é? E então o que vai acontecer é que ele se torna, de repente, um escritor de proa de uma nova geração. E isso é realmente uma coisa que é rara, é muito rara, acontece com muito poucos artistas e escritores em particular, e acontece só com os maiores, obviamente. Não é? Vamos fazer aqui uma pequena cronologia. Ele começa em 43 com Casa da Duna. Depois tem um romance que eu considero, Fernando desmentir-me ou não, falhado, que é o Alcateia, de 44, e creio que ele também o considerou falhado, porque só agora é que foi reeditado. Só agora, no ano 2021, é que foi reeditado. Depois, em 48, já passaram aqui uns aninhos, Pequenos Burgueses, que, de certa maneira, é uma réplica da Casa da Duna, digamos que é paralelo à Casa da Duna. Depois, há um salto para 1953, Uma Abelha na Chuva, o tal romance que falou. Entretanto, ele, em 1952, há uma polémica muito grande no interior do neorrealismo, uma polémica que sai na Vértice, em que alguns autores, como, tenho aqui uma cábula, se não esqueci-me tudo, o Cardoso, o Mário Dionísio, João José Cochefel, Carlos Oliveira e Lopes Graça, são severamente criticados por outros mais dogmáticos, chamemos assim, Cardoso Pires, Alves Redol, António José Saraiva e um António Val, que era pseudónimo de Álvaro Cunhal, porque estes diziam que não há que haver formalismo nenhum, a literatura tem que estar ao serviço da mudança e da política, e eles diziam que não havia arte revolucionária sem começar por ser arte.
Isto marca muito e curiosamente, isto é em 52, Manuel de Oliveira, o Carlos de Oliveira, edita em 53 logo a seguir a Abelha na Chuva e desaparece. Ou seja, o seu romance só aparece 20 anos depois, em 1978. Entretanto, os neorrealistas tinham, isto também é o que eu vou dizer, é bastante polémico, eram muito contundentes contra quem não fosse. Alguns autores passaram veramente mal por causa dos conflitos com os neorrealistas, Agostina Bessa Luís, Tomás de Figueiredo, Mário Cesarini, Herberto Helder, Virgílio Ferreira, mas ele desaparece de cena durante estes anos todos. Este encadeamento está certo, acha? Sim, Que a polémica... Claro. Pode ter tido uma influência nisso, mas a influência não terá sido tanto a de ter dado ideias ao Carlos de Oliveira, terá importância no sentido em que veio revelar uma situação, que era uma situação que existia e que existiu desde o princípio, entre uma ideia da arte que era totalmente subordinada, que estava totalmente subordinada à vida política e à luta política, e uma outra ideia da arte que não prescindia dos valores estéticos no sentido próprio do termo. E os valores estéticos têm essa característica especial de terem autonomia relativamente à história. Tanto assim é que daqui a 50 anos ainda havemos de ler Carlos de Oliveira. Isso é porque ele tem a ver com os anos 40, ele tem a ver com os anos 70, mas também tem a ver com os anos 40 do século XXI, ou talvez do século XXII ou XXIII. Portanto, há um lado de autonomia da estética, da arte, que existe, quer dizer, não pode ser negado, nem pelo neorrealista mais empedernido, não é? E no entanto, foi. Foi negado. E, no entanto, foi, e essa é que era a base da tal poética do neorrealismo. Uma literatura sem literatura, como diz no seu livro. Sim, e quer dizer, o Alves Redol, que é, digamos, o primeiro, não é? Aquele que funciona como o primeiro passo, assim, mais visível, escreve na epígrafe de Gai Beus que o seu romance não é literatura, o seu romance é um documento. Ponto final. Quer dizer, e isto é completamente claro. Ele recusa a literatura para se dedicar completamente à capacidade que o seu romance pode ter de despertar consciências, de agitar as águas e de fazer alguma coisa pela libertação e pela revolução, etc. Não é? E isso é completamente legítimo. Eu acho que isso é completamente legítimo e quer dizer, e é explicitamente o momento em que a literatura e o artista escolhe não ser artista no sentido mais alto do termo, porque acha que esse é o modo mais alto de ser artista naquele momento. E isso tem grandeza, apesar de tudo, não é? Agora, é um pouco... gasta-se depressa, não é? É um tipo de atitude que se gasta depressa, porque, de facto, o poder de transformação social da arte é diminuto. Diminuto. Não é isso que os artistas acham. Quer dizer, o que acontece é que a razão pela qual a arte tem influência numa sociedade não é aquela que o artista está à espera que seja. O público lê sempre outra coisa, inevitavelmente. Não é? Quer dizer, a arte, a não ser que seja simplesmente um slogan, ou uma coisa de uma transparência total, o que é utópico, não é? A arte é opaca, tem uma certa opacidade, tem um certo enigma. Senão não é arte, não é? Também não é muito interessante, sequer. Daí que esse lado de opacidade contraria a ideia de que o artista quer fazer a revolução e então escreve um romance. Não é verdade. O romance não pode servir para isso, ou um poema não pode servir para isso, porque há um enigma que tem que estar presente, fora o que não tem interesse nenhum para ninguém. Vou contrariá-lo pegando em duas coisas que disse. Uma delas é essa. Carlos Oliveira perdeu completamente a influência, na minha opinião. Desgraçadamente, também tenho que me atravessar aqui com uma opinião.
desgraçadamente também, por duas razões. Uma é que voltou a ideia de que a arte é apenas um instrumento da transformação, e isso é uma ideia que prolifera hoje em dia bastante. E aquilo que disse de a arte tem que ter... A arte não é... O que fica não é aquilo que o artista quis dizer, mas é aquilo que as pessoas viram nela. Reverte-se porque há uma tentativa de controle absoluto do artista na sua arte. Alguns poetas renegam toda a obra que fizeram e reescrevem-na só com 2 ou 3 palavras e dizem tudo o que está para trás é lixo. Eu quero é que fique isto. Eu sinto-me sempre um bocado desconfortável porque tenho os livros dele lá em casa e continuo a lê-los. Isso é um ponto. O outro ponto é um ponto propriamente estético. Aquele trabalho de rigor absoluto de Carlos Oliveira, que depois servia muito nas escolas para se perceber como é que era possível uma escrita simples. O Carlos Oliveira era ensinado nas escolas do meu tempo, creio que hoje não é. Esse trabalho foi completamente subvertido por uma ideia de literatura torrencial, ensimismada, ou então mesmo uma forma completamente diferente. Pronto, o Carlos Oliveira é uma espécie de anti-Saramago em termos formais. Não é um anti-Aquilino, mas será um anti-Tomás Figueiredo e um anti-Saramago, sobretudo. É o contrário exato do Saramago. E essa ideia que prevalece na construção literária é exatamente o contrário da ideia do Carlos Oliveira. Espero que discorde, que é para termos aqui alguma conversa. Eu discordo da ideia de que o Carlos de Oliveira deixou de ter importância na literatura portuguesa enfim, e posso justificar isso com dois pequenos movimentos. Que o primeiro é que hoje não há literatura portuguesa. Não existe. Aqui o que existem são várias áreas que cobrem, sem se recobrirem, o campo do literário. A literatura que me parece a mais importante hoje, ou o que se escreve em termos de arte das palavras e que me parece mais importante hoje, é praticamente invisível. Ninguém sabe disso. Os jornais não falam, não têm espaço para falar disso. As livrarias não expõem. Fernando, uma literatura que é invisível não é literatura em si mesmo. É a literatura invisível no sentido em que não está disponível para o público em geral. Não é? Uma pessoa completamente desprevenida não é capaz de a encontrar. Ela não está no seu circuito. Eu, para encontrar um determinado conjunto de obras de poesia ou de ficção, eu tenho que ir a certas livrarias, tenho que estar em certos circuitos, tenho eventualmente que ter um certo Facebook. Eu não sei se estou a empregar bem a expressão. Sim, sim. Mas é isso. Mas isso é tremendo. Pois, claro que é. Ou seja, aquilo a que se chamava literatura e que era um campo em que havia visibilidade social, em que havia um cânone, em que havia tendências, em que havia polémicas, em que isso tinha alguma espécie de importância, não existe mais. Mas eu creio que a produção literária procura também isso. Procura o gueto, procura a invisibilidade, procura dizer não... venham ter connosco, nós não escrevemos para todos. Portanto, venham uns eleitos ter connosco. Bom, isso tem a ver com uma situação que é a chamada situação da modernidade. A modernidade é isso, ou seja, desde o século XIX, que é valorizado o marginal, aquele que está fora do circuito, e desvalorizado o que está dentro do circuito porque é comercial e busca o lucro e não sei o que mais. Mas... obviamente que isso... Eu prometi não interromper, mas está a dizer o contrário do que escreveu no livro. É que Carlos Oliveira escolheu a modernidade contra o realismo. E agora está a dizer que é uma espécie de modernidade, mas que exclui o Carlos Oliveira. Não, mas é uma modernidade noutro sentido. A modernidade noutro sentido. Uma é a modernidade tem a ver com o moderno, não é? Com o ser moderno, ou seja, criar fraturas, inventar coisas novas, avançar, essas coisas, não é? E a outra é a modernidade que tem a ver com o mundo moderno, o mundo das cidades, da burguesia, do capitalismo no sentido forte do termo e constitutivo do termo, e são duas modernidades diferentes, não é? A modernidade
social e sociológica e histórica, e a modernidade, que no fundo é um momento de intensidade fora do tempo, ou seja, eu posso encontrar gestos modernos na Antiguidade, gestos modernos na Idade Média, gestos modernos no Renascimento, que continuam a ser modernos, e gestos modernos na modernidade. Mas eu dizia que há apesar de não haver propriamente uma literatura portuguesa, no sentido em que essa expressão fazia sentido em 1960, não existe literatura nesse mesmo sentido, mas apesar de tudo há muita gente que escreve, e até talvez muito mais do que algum dia houve, não é? E que publica, não é? Há uma publicação maciça de livros em circuitos completamente estilhaçados, mas em circuitos que funcionam, apesar de tudo, mesmo que às vezes confidencialmente, e em todos eles, desde que nós estejamos a falar de um mainstream e nós estejamos a falar do circuito comercial mais visível, o Carlos de Oliveira é muito lido e muito respeitado, nomeadamente dando importância, dando relevo e tirando todas as consequências daquele que foi o último gesto artístico do Carlos de Oliveira e que foi completamente revolucionário, mas de uma revolução, a expressão é demasiado paradoxal, mas eu diria que é uma revolução soft, no sentido em que muda tudo sem parecer que o faz, e que é o Finisterra, precisamente. Não vamos entrar já no Finisterra, porque isso é todo um capítulo da nossa conversa. Eu ia pegar em uma coisa que disse. Está a dizer que em Portugal não há uma literatura... e é curioso, basta nós irmos a Badajoz para vermos um mundo completamente diferente. Vemos duas coisas. Primeiro, não há uma literatura espanhola, há uma literatura hispânica. Gabriel García Márquez, Jorge Luís Borges, qualquer escritor é hispânico, proveniente do seu país. Como acontece também na literatura anglo-saxónica, tal como aquela pleia de escritores nigerianos que se divide entre Londres e Nova Iorque e que contribui para a literatura anglo-saxónica. Portanto, vemos que há essa dimensão que nós perdemos, que estamos aqui de costas com os brasileiros, ninguém sabe o que é que eles fazem, eles não sabem o que é que nós fazemos, e a coisa ficou muito paroquial e muito provinciana. Segundo, também basta chegar a Badajoz para perceber que o realismo de Carlos de Oliveira prosseguiu lá, com o Beneto, Gottissolo, o Rafael Shirves, o Aramburu, que escreveu um livro absolutamente pasmoso, o Pátria. Uma literatura completamente presa à realidade e não com devaneios solipsistas, que toca a vida das pessoas, mas com um cuidado extremo em relação à linguagem. Nós perdemos isso tudo, desvaneceu-se tudo completamente. Não encontramos nenhum livro realista a não ser intimista, devaneante, psicologista. Perdemos esse contacto. Não há livros sobre os subúrbios, as pessoas que vivem nos subúrbios, sobre a vida concreta, que era o que o Carlos de Oliveira pegava com muita força. Existe uma grave crise económica na edição, não é? Existe uma grave crise económica na distribuição, existe uma grave crise económica nas livrarias. Portanto, tudo aquilo que nós chamamos de literatura não é apenas o nome de uma arte, é uma arte de palavras, é o nome de um circuito comunicacional, em que existe um conjunto de instrumentos que permitem a comunicação e que a tornam rica. Por exemplo, os jornais não têm espaço para livros. O Aramburu vende 1 milhão de exemplares só em Espanha, claro, com o Pátria. Ou seja, isto é livros que comunicam bastante. Mas eu estou a falar de Portugal. Quer dizer, ainda há pouco tempo, o Joaquim Manuel Magalhães, que é um dos poetas de referência contemporâneos, já há longas décadas,
publicou um novo livro. Eu não vi nenhuma referência crítica a esse novo livro. E esse novo livro merecia referências críticas, merecia uma reação crítica, mas a falta dessa reação, que se pode conjugar com a falta da celebração do centenário de Carlos de Oliveira, a que se referia no início, eu acho que são sintomas da mesma crise, não é? Que nem merece o nome de crise, porque a arte está sempre em crise, a literatura esteve sempre em crise desde sempre, não é? E vive disso. E vive disso, mas isto é mais do que crise, é um desinteresse. É como se tivéssemos ficado viciados na transparência, como se a comunicabilidade que as redes sociais nos oferecem e a transparência que parecem oferecer seja de tal maneira entusiasmante e fascinante que tudo o resto não tem interesse, nada mais tem interesse a não ser essa transparência absoluta em que a comunicação se... Mas isso é um problema criado pelos artistas, ou seja, não aparece uma arte que contrarie isso. É verdade que pode... Eu não sei se não haverá muita gente interessada nisso ou não, porque, de facto, como também não aparece nenhum romance, como os romances aparecem frequentemente em Espanha, que são coisas, a expressão que eu vou dizer é horrível, muito bem escritas, mas é bem escrito no sentido em que Carlos de Oliveira escrevia bem, são literariamente muito sólidas e, ao mesmo tempo, tocam imenso na vida das pessoas. Aqui é tudo muito evanescente. Nós passámos em Portugal por um período tremendo, aqui há uns anos. Não há obras de arte sobre isso. Daqui a 50 anos não há um romance que diga foi isto que eles viveram. Bom, de facto, isso é verdade, mas, apesar de tudo, eu ainda me lembro de uma boa meia dúzia de nomes da literatura portuguesa contemporânea que estão vivos e produtivos e que são de primeiríssima água e que podem juntar-se a todos os nomes dos grandes clássicos, não é? Portanto, existem. A literatura não morreu. O facto de não haver suplementos literários, isso não quer dizer que a literatura tenha morrido. O facto das livrarias não mostrarem ou não exibirem, não terem espaço para exibir tudo aquilo que é publicado em Portugal, tem a ver com o facto de não haver espaço suficiente para isso, porque é muito aquilo que é publicado em Portugal, as edições são numerosíssimas, mas também porque não há o tal reflexo crítico. Eu acho que o reflexo crítico é muito importante, não é? Sentir que há uma repercussão, um eco, não é? Que o livro não cai numa espécie de saco roto, num buraco negro, não é? Uma coisa da qual nunca mais sai, não é? Nós tivemos críticos de referência durante sempre tivemos críticos de referência na literatura portuguesa, deixamos de ter, não é? Ou aquilo que temos hoje são um ou dois isolados, não é? Nos jornais. E isso faz-se sentir, essa falta faz-se sentir. Não quero personalizar as coisas, isso não faz sentido. É talvez um outro sintoma, não é? É talvez um outro sintoma, não é? O público português, o público leitor português anda distraído com outras coisas, não pede tanto uma literatura que eventualmente terá perdido aqueles nomes muito fortes e atrativos, como Saramago, não é? Agostina, não é? O facto de eles terem desaparecido, terem deixado de publicar, terem deixado de aparecer todos os anos, talvez tenha tido uma influência grande nisso, não é? Estamos a falar de dois nomes absolutamente incontornáveis do século XX. Não é? Pois, mais uma razão para regressarmos a Carlos Oliveira. Fernando, esta conversa tem um problema muito grave, culpa minha, é que vamos acabá-la e não falámos do Finisterra, que era um romance absolutamente fundamental, andámos por outras vias, mas a mensagem é, por favor, voltem a ler Carlos Oliveira, porque tudo isto parece que foi escrito ontem e é de uma atualidade e de uma grande literatura da qual nós estamos carentes.